não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nessa manhã nós começamos mais um dia. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nesse momento eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19, o versículo 1 e o versículo 2. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e coroou-as ali. Aqui nesse capítulo, nós podemos observar que a batalha entre o bem e o mal, ela se estendeu desde o céu e atingiu aos seus filhos que estavam nessa terra. Muitos líderes que foram chamados por Deus para que pudesse conduzir o seu povo, abriram mão dos seus valores e permitiram que o mal também pudesse afetar a sua vida. A prova é muito clara que esses homens, quando viram Jesus Cristo caminhar nessa terra, eles passaram a desenvolver uma liderança opositora ao ministério de Jesus Cristo. Havia orgulho no coração, havia um medo de que Cristo pudesse liderar um grupo maior do que eles lideravam, assumir a sua própria função, e eles passaram a se opor ao ministério de Jesus. Jesus deixa então a Galileia e passa agora a pregar às pessoas que estavam do lado da Judéia. E multidões seguiam a Jesus Cristo com a sua vida desfalecida, tanto espiritual quanto física, e era a razão pela qual o Mestre se compadecia dos seus filhos. Jesus curava aqueles que lhe buscavam. Jesus se compadecia daqueles que levavam sobre os seus ombros o peso do pecado. Jesus amava todas as pessoas, embora Jesus também amasse aqueles líderes, mas eles não estavam dispostos a entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Mateus capítulo 19, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: vieram a ele alguns fariseus e experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O objetivo principal, de fato, era experimentar a Jesus. Era colocá-lo numa situação difícil, era levá-lo a falar mal de Moisés. E Jesus, nesse momento, cheio do Espírito, conduzido por Deus, Jesus dá uma resposta extremamente sábia. Se o casamento nasceu no coração de Deus, jamais Jesus Cristo iria falar contra essa santa instituição. Jesus veio aqui a essa terra para estabelecer as leis. Jesus veio a essa terra para confirmar a vontade do Pai. Jesus não veio a esse mundo para contrapor a vontade celestial. Todos os profetas que vieram antes de Jesus Cristo, ele mesmo fala no Novo Testamento, ele veio confirmar a todos. É por isso que Jesus fala que nenhum casamento deveria ser desfeito por algum motivo. As palavras de Moisés no Antigo Testamento foram ditas porque o coração daquela geração era muito duro, mas jamais o céu se agradou com nenhuma separação. O desejo de Deus é que todo aquele que se case viva com a sua esposa ou esposo até o último suspiro de vida. Mas se aquele que é vítima dentro de um casamento estiver disposto a perdoar a sua esposa ou o seu esposo e transgredir o 7º mandamento, ele pode naturalmente manter os vínculos do seu casamento sem nenhum problema. Hoje nós nos deparamos com tantas pessoas que se casam, que dizem amar, mas depois descobrem uma incompatibilidade de gênio, vendo que duas pessoas pensam diferente. Muitas pensam em colocar um ponto final no seu casamento, mas Deus jamais esperou que essas pessoas pudessem agir dessa forma. Deus esperava que essas pessoas pudessem se humilhar uma com a outra e diante de Deus pedir perdão e começar uma nova vida, uma nova história. Se Deus estava disposto a perdoar os seus filhos, por que os seres humanos que estão nessa terra não estão dispostos a perdoar um ao outro? É por isso que Jesus afirma que a única condição que poderia fazer com que o casamento pudesse acabar-se era a infidelidade. Sem a transgressão desse mandamento, todo ser humano deveria continuar casado até o último fôlego de vida. Do versículo 13 ao versículo 15, podemos observar que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ama a todos. Jesus recebe as crianças. Jesus conversa com pecadores. Embora as mulheres naquela geração fossem rejeitadas pela própria sociedade, Jesus não tem preconceito. Jesus conversa com as mulheres. Jesus se assenta com pecadoras. Jesus oferece o perdão.
Jesus veio a essa terra mostrar a todo o universo que ele ama a todas as pessoas, que o ser humano é o alvo do amor de Deus e que não existe ninguém nesse mundo em que ele não queira salvá-lo. Mateus capítulo 19, o versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A Bíblia fala que este que fez a pergunta era um jovem rico. E ele, de fato, era uma pessoa muito boa, porque ele era guardador da lei. Ele seguia os ensinamentos de Moisés. Ele buscava cada dia viver em conformidade com as leis do Senhor, olhando para si mesmo, batia no peito e reconhecia que era um homem muito puro, um homem digno de receber a salvação. Mas o entendimento desse jovem a respeito da salvação era que a salvação era conquistada pelas obras. Ele acreditava que quanto mais coisas boas ele fizesse nessa vida, ou buscasse guardar a lei de Deus, ele receberia um prêmio ou uma medalha do céu. E o Senhor estava dizendo para ele: filho, a salvação não é dessa forma, não é pelo seu esforço, não é porque você é obediente. A salvação é exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. É um ato de fé que Deus faz com aquele que crê em Jesus. Aqueles que recebem Jesus pela fé no seu coração, crendo que Ele é o Filho de Deus, Deus transfere a justiça de Jesus Cristo para a conta desse ser humano pecador. E somente dessa forma esse pecador pode ser bom diante de Deus. Mateus capítulo 19, o versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus falava essas palavras porque aquela geração acreditava que quando alguém era rico, esse ser humano tinha alcançado a graça de Deus. Deus abençoou esse ser humano de uma forma porque ele é muito bom. E pelo fato dele ser bom, ele se tornou tão rico, com tantas propriedades. Mas Deus, nesse momento, através de Jesus Cristo, estava falando: não é dessa forma. Algumas pessoas alcançaram a riqueza porque pisaram outras, tiraram vantagem de outras pessoas. É por isso que se tornaram ricas, não porque foram abençoadas por Deus. Essas pessoas um dia serão julgadas pelo Senhor. É por isso que Jesus falou: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino celestial. O fundo de uma agulha era uma porta pequena que ficava numa grande porta na entrada de uma cidade. Embora a porta grande estivesse fechada, onde um volume maior de pessoas não pudesse passar, abria-se uma porta estreita, pequena, onde apenas uma única pessoa podia passar por vez. E essa porta era chamada fundo de uma agulha. E é por isso que o Senhor falou: é mais fácil um camelo passar por essa porta tão estreita do que um rico entrar nas mansões celestiais. Da mesma forma como o jovem rico abandonou a Jesus Cristo porque ele não queria abandonar a riqueza, foram os mesmos motivos que levaram Judas a trair Jesus por causa do dinheiro que ele tinha gravado no seu coração. A riqueza é um bem que todos precisam entender que é um bem dado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Deus nos abençoa para abençoarmos outros. Deus nunca abençoa alguém para que esse possa viver uma vida egoísta dentro da sua própria riqueza. Se a riqueza é uma armadilha para alguém, é melhor esse ser humano entregar os seus bens a outras pessoas e alcançar a vida eterna. No capítulo 19 do livro de Mateus, nós aprendemos muitas verdades lindas para o momento em que nós estamos vivendo. Diante da sociedade em que nós estamos, muitas pessoas estão pisando o casamento, a união sagrada estabelecida por Deus lá no Jardim do Éden. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus estabeleceu, porque é o melhor para os seus filhos. Se Deus abençoa a união de um homem e de uma mulher, quem somos nós para denegrirmos aquilo que Deus abençoou? Nós precisamos receber essa bênção de Deus na nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor que o nosso coração seja o coração de uma criança. Sejamos humildes diante do nosso Deus, sejamos dependentes do nosso Pai, que possamos sempre pedir perdão a Ele, que nós possamos caminhar em arrependimento diante do nosso Deus. Aqueles que constroem o seu coração dessa forma diante do seu Deus terão a aprovação do céu. As riquezas jamais podem ser um obstáculo para adorarmos ao Senhor. A riqueza deve ser um meio para abençoarmos a vida de outras pessoas, mas jamais um obstáculo para nos impedirmos de servirmos a Deus. Hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia de entregarmos a nossa vida a Deus sem reservas. Aquele que vive dessa forma tem a bênção do Pai,
é considerado como um bem-aventurado diante de Deus. Vivendo dessa forma, amigo, tenha certeza que um dia, quando o céu se abrir e Jesus Cristo voltar, eu e você seremos convidados pelo Senhor a viver eternamente ao lado dele. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.